Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, povo eleito, povo santo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados irmãos? Eu espero que estejam todos bem. Quero aqui dizer a vocês que eu estou bem, bem de saúde, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Quero aqui louvar a Deus, quero aqui agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Amados irmãos, teve um abençoado que comentou nos comentários de um dos vídeos anteriores. Ele disse assim: você fala mais com as mãos do que com a boca. Eu me matei de rir. Mas eu concordo com a irmã. Eu também notei isso. Eu falo muito mais com as mãos do que com a boca. Mas eu espero que isso não esteja atrapalhando na vossa percepção com relação à pregação do Evangelho. Tá bom, meus amados irmãos? Espero que os gestos que eu faço aqui não estejam prejudicando a vossa percepção. Tá bom, meus queridos irmãos? Deem um feedback, escrevam aqui nos comentários se é que os gestos que eu faço aqui atrapalham na vossa percepção. Tá bom, meus amados? Bem, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desta série, que é a série Respondendo às 100 Perguntas. Queridos irmãos, felizmente hoje estaremos respondendo a 6ª pergunta desta série, e ao longo dos próximos vídeos nós estaremos respondendo as restantes perguntas. Tá bom, meus queridos irmãos? Para vocês que ainda não fizeram as suas perguntas, não se preocupem, meus queridos irmãos, façam já aqui nos comentários as vossas perguntas, que eu vou registrar as vossas perguntas. Essa sua pergunta será como um tema dos próximos vídeos aqui no canal. Tá bom, meus queridos irmãos? E antes de eu responder essa questão número 6 desta série, quero aqui alertar aos irmãos que pediram Atos de Apóstolos capítulo 15. Atenção, sábado eu estarei aqui respondendo, eu estarei aqui ensinando acerca deste assunto. Atos de Apóstolos, capítulo de número 15. Fiquem alertados aí, sábado nós traremos este assunto aqui no canal. Tá bom, meus amados? Bom, vamos à nossa pergunta de hoje. E a pergunta de hoje, meus amados irmãos, é a seguinte: por que você só fala de Paulo se também havia outros que tiveram muita importância nas Sagradas Escrituras? Vou repetir o tema, vou repetir a pergunta. Por que você só fala de Paulo se havia também outros que tiveram muita importância nas Sagradas Escrituras? Amados irmãos, essa questão eu registrei e eu percebi que a irmã que fez essa questão, não me lembro bem se é irmã ou irmão, esse irmão ou irmão sim, que fez essa pergunta. Eu notei que esta pessoa, este irmão aqui, é novo na fé. É novo no que toca a ouvir o Evangelho da graça de Deus. É por isso que surgiu essa dúvida. Acho que quando ele acompanhava, ou ela acompanhava os vídeos aqui no canal, sempre ouve Paulo aqui, Paulo aqui, Paulo aí, Paulo aqui, Paulo aí. Então já apareceu essa dúvida. Por que você só fala de Paulo? Ele ou ela me questionou. Por que você só fala de Paulo? Se também houveram outros que tiveram muita importância nas Sagradas Escrituras. Amados, faço esse vídeo muito mais para os irmãos novos na fé, para os irmãos que olham o Evangelho da Graça como algo novo. Queridos irmãos, respondendo essa questão, presta atenção. Presta atenção, amados, entenda primeiro uma coisa. Eu aqui só falo de Paulo e só falarei de Paulo. Vocês vão ouvir todas as mensagens aqui, Paulo, vão ouvir somente Paulo. Eu vou explicar porquê. Tá bom, meus amados irmãos? É verdade sim que houveram homens que também tiveram muita importância nas Sagradas Escrituras, mas que os ministros do Evangelho não falam muito. Não falam muito e com razão. Por quê? Porque aquilo que eles fizeram, ou aquilo que eles falaram ou pregaram, não foi para nós. Calma,
e calma que você já vai entender isto aqui. Amados, Deus levantou profetas enquanto o Antigo Testamento ainda estava em vigor. Presta atenção. Deus levantou homens como profetas e esses homens eram mediadores entre o povo e Deus. Esses profetas que Deus levantou. Só que esses profetas que Deus levantou, presta atenção, eles falaram e profetizaram somente para o povo de Israel. Todos os profetas profetizaram e falaram somente para o povo de Israel. Você entende? Então, Jesus de Nazaré, preste atenção. Jesus de Nazaré, quando ele levantou os seus 12 discípulos, entenda. Eles, os 12 discípulos, também pregaram somente ao povo de Israel. Tudo aquilo que eles pregaram não foi para nós. É por isso que Jesus disse a eles, em Mateus, capítulo de número 10, se não estou em erro, ele disse assim, ide pregar somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você entende? Então, os discípulos tinham uma ordem. Qual era essa ordem? Pregar somente ao povo de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Você entende? Agora, por que Jesus de Nazaré, ele deu uma ordem aos seus discípulos para pregarem somente ao povo de Israel e o resto do mundo, para que eles não fossem pregar? Entenda. Porque aquele evangelho que eles pregavam, os discípulos de Jesus, não é o mesmo evangelho que eu e os ministros do evangelho pregam nos dias de hoje. Calma e calma que você já vai entender isto. Amados, o evangelho pregado pelos discípulos de Jesus, os 12 discípulos, entenda, era o evangelho da circuncisão. Já vou ler aqui o versículo que prova isto. O evangelho que eles pregavam era o evangelho da circuncisão. É por isso, meus queridos irmãos, tudo aquilo que Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, todos os discípulos de Jesus, tudo aquilo que eles pregaram não era para nós. Por quê? Porque o evangelho da circuncisão era somente para o povo de Israel. Agora, por que eu só falo de Paulo? Porque o que Paulo pregou foi direcionado ao povo gentil, que somos nós. O único evangelho que é aplicado na nossa vida, o único evangelho que serve para nós nos dias de hoje, é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Por favor, vamos acompanhar isto? Olha só uma coisa linda. Olha só uma coisa linda que eu quero mostrar para vocês. Romanos capítulo 11, presta atenção. Romanos capítulo 11, versículo de número 11. Olha só isto, meus queridos irmãos. Olha só o que o apóstolo Paulo ele disse. Presta atenção, olha. Pergunto mais uma vez, será que isto significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? Que povo Paulo está se referindo aqui? O povo de Israel. Entenda. Pergunto mais uma vez, será que isso significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Ao contrário. Por causa da transgressão deles, por causa da transgressão dos judeus, por causa da transgressão do povo de Israel, entenda, a salvação se tornou acessível aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Oh meu Deus do céu, você entende? Então, quando o povo de Israel ele desobedeceu a Deus, quando o povo de Israel transgrediu as leis de Deus, o que Deus fez? Entenda. Deus tornou acessível a salvação ao povo gentil. Deus tornou possível o acesso à salvação a nós, os gentios. Isso para quê? Para provocar ciúme ao povo de Israel. Você entende? Olha só, quem que não faz isso nos dias de hoje? Por exemplo, um casal, entenda. Eu acho que acontece muito nos casais hoje. O que os casais fazem? O homem ou a mulher deste casal faz qualquer coisa para provocar ciúme no seu parceiro. O homem ou a mulher deste casal faz qualquer coisa para o seu parceiro sentir ciúme. E é o mesmo que Deus fez aqui. O que Paulo está explicando aqui. Aquele povo lá, pelaquela transgressão que eles fizeram, por transgredir a lei de Deus, por transgredir aquilo que Deus mandava, o que Deus fez? Deus fez
com que a salvação se tornasse acessível a nós, o povo gentil, o povo que estava separado de Deus enquanto a antiga aliança estava em vigor. Deus fez aquilo para provocar ciúmes ao povo de Israel. E olha só que Paulo continua dizendo ainda no versículo de número 12. Olha só isto, meus amados. Agora, diz o apóstolo Paulo, se o mundo inteiro ficou rico, se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, entenda. Imagine que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltassem para Deus. Você entende? Então, o povo judeu, ele transgrediu a lei de Deus e Deus fez com que a salvação se tornasse acessível ao povo gentil para provocar ciúmes ao povo judeu. E Deus provocando esse ciúme, Deus esperava o quê? Com que aquele povo de Israel, sentindo o ciúme de Deus, se voltasse para quem? Para Deus. E Paulo vai dizer, imagine que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Oh, meu Deus do céu. Você entende? Agora, o versículo 13. O versículo 13. Olha só isto que lindo. Como vocês sabem, diz o apóstolo Paulo, entenda aqui. Como vocês sabem, Deus nomeou-me. Deus escolheu-me como um mensageiro especial para vocês, os gentios. Você entende? Eu dou muita ênfase a isso porque sou apóstolo para os gentios. Você entende, meu amado irmão? Então, Paulo era o apóstolo para os gentios. Paulo foi um instrumento usado para trazer o evangelho ao povo gentil. Você entende, meu amado irmão? Então, eu e você como gentios, o único evangelho que serve para nós é o evangelho pregado por Paulo. Você entende, meu amado irmão? Porque Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, o único evangelho para os gentios, enquanto que os discípulos de Jesus, enquanto que Jesus de Nazaré e os seus 12 discípulos, eles pregavam o evangelho da circuncisão, que era somente para o povo judeu. Agora olha isto aqui. Olha isto aqui, meus amados irmãos. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 7. Olha só isto aqui, meus queridos irmãos. Olha, eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em suas pregações aos circuncisos. Você entende? Os incircuncisos aqui, entenda, é o povo judeu. Os incircuncisos aqui é o povo de Israel. Você entende? Enquanto que os incircuncisos são o povo gentil, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Você entende? É por isso, meus queridos irmãos, que eu somente falo de Paulo. Assim como todos os ministros do Evangelho da graça de Deus somente falam de Paulo. É Paulo que nós pregamos, é Paulo que nós falamos e é Paulo que nós sempre falaremos. Você entende? Porque Paulo foi um instrumento que foi usado por Deus para trazer o Evangelho da graça a nós, o povo gentil. Você entende, meu amado irmão? Toda honra, toda glória, todo louvor, majestade seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, importa aqui realçar uma coisa. Entenda, quando Jesus, entenda aqui, quando Jesus, ele estabelece por completo a nova aliança, entenda, tanto o povo gentil como o povo judeu, pelo sangue de Jesus Cristo, se tornou um só povo. Você entende? Agora, todos os povos têm acesso ao Pai. Eu, você, judeus, todo mundo. Hoje não há mais distinção entre os dois povos. O sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, fez com que esses dois povos se tornassem um só povo. Você entende, meu amado irmão? Por isso, aqui não há mérito para homens. Por isso que aqui não há glórias para homens.
o único glorificado é Jesus Cristo, o único exaltado é Jesus Cristo, o único que deve ser adorado é Jesus Cristo, aquele que é Rei de Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Rei de todos os reis, Criador, dono de tudo quanto existe na terra e no mundo espiritual, aquele que é o Príncipe da Paz, aquele que é o dono de tudo que existe. Toda honra, glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu me despeço aqui de vocês. Esta era a pergunta de hoje. Só que, bem, o vídeo ficou um pouco mais longo por causa de algumas questões aqui. Tá bom, meus queridos irmãos? Vão me perdoar, porque os vídeos desta série aqui não devem passar mais de 10 minutos. Tá bom, meus amados irmãos? Mas prontos, estamos juntos. Quero aqui mandar abraços a todos os irmãos, mandar grandes beijos em vossos corações. Estamos juntos, meus amados. Grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.